Olá a todos! Neste vídeo eu vou conversar com vocês a respeito do livro Admirável Mundo Novo, uma distopia de autoria do escritor britânico Aldous Huxley. Essa distopia tem como título original Brave New World e foi escrita em 1932. Este livro é sobre uma sociedade onde as características de cada indivíduo são determinadas desde que ele era um embrião. Cada pessoa nessa sociedade moderna é condicionada, desde que ela é bebê, a exercer um determinado tipo de trabalho. E não só isso. Elas são condicionadas de modo que não somente elas vão exercer uma função específica que foi determinada para elas, como elas também vão amar estar nessa função. Nessa sociedade de Admirável Mundo Novo, as pessoas são divididas por grupos. Por exemplo, grupo gama, grupo beta, grupo alfa, grupo Y. Cada indivíduo, o indivíduo beta, o indivíduo que é alfa, o indivíduo que é do grupo gama ou Y, ele ama ser parte daquele grupo, porque ele foi condicionado desde bebezinho a gostar daquele grupo, ou seja, ele aceita aquela realidade para a qual ele foi destinado. Ele sequer questiona, sequer pensa na possibilidade de fazer algo diferente daquilo que ele faz. E este é o motivo do condicionamento dos embriões, que está entre as páginas 27 e 28 do capítulo 1. Abre aspas. E esse interveio sentenciosamente o diretor, no caso aqui o diretor de incubação e condicionamento de embriões. É o segredo da felicidade e da virtude. Amar o que se é obrigado a fazer. Tal é a finalidade de todo condicionamento. Fazer as pessoas amarem o destino social a que não podem escapar. Fecha aspas. E no mundo de Admirável Mundo Novo não há religião. As pessoas não creem em Deus, as pessoas não praticam nenhum tipo de fé, e isso é considerado inclusive uma coisa do passado, uma coisa dos antigos e coisa dos selvagens, sobre os quais eu vou falar mais adiante. Nesse mundo civilizado, não há reprodução vivípara, ou seja, não há o desenvolvimento do embrião dentro de uma mulher e que é alimentado pela placenta, se desenvolve e após 9 meses nasce dela, nasce da mulher. Nesse mundo aqui, os bebês decantam. Os bebês não nascem, porque nascer é uma coisa considerada inapropriada, considerada ultrapassada. É impensável alguém nesse mundo aqui fazer isso. Os bebês, eles são gerados artificialmente. Ser pai, ser mãe, gerar um filho é uma coisa considerada repugnante. Até mesmo as palavras pai e mãe são consideradas indecorosas. São consideradas como palavrões, palavras de baixo calão. Outra coisa nesse mundo civilizado, moderno, do Admirável Mundo Novo, que é considerada inapropriada, é o casamento. Casar-se com alguém, nem pensar, é uma coisa inapropriada, é uma coisa ultrapassada. Se relacionar com alguém por um longo período também é considerado inapropriado. Nesse mundo aqui, as pessoas podem ter relações sexuais com quem elas quiserem. Elas simplesmente escolhem com quem elas querem se relacionar sexualmente e pronto. Elas se relacionam sexualmente e é isso. Não há aquela construção de um relacionamento, não há a paixão, o apego. Isso é tudo considerado inapropriado. Então, as pessoas podem ter relações sexuais com quem elas quiserem, mas elas não podem escolher se casar com alguém. Elas não podem escolher ter um relacionamento com alguém. Essas pessoas consideram que práticas como casamento, um relacionamento prolongado com alguém, no caso com uma única pessoa, entre outras práticas, coisa de selvagens. No caso aqui, os selvagens são pessoas que moram na reserva dos selvagens. A reserva dos selvagens é um lugar onde não há toda essa modernidade, onde as pessoas se casam, normalmente, onde as mulheres se tornam mães, os homens se tornam pais e não há nada de errado nisso. Enfim, elas vivem uma vida normal, elas praticam religião, elas têm suas crenças, entre outras coisas. E elas são vistas como selvagens porque elas não seguem as práticas, elas não têm esse estilo de vida que tem as pessoas do mundo moderno, ou que tem as pessoas dos personagens Lenina Crowley e Bernard Marx, que são dois personagens bem importantes nessa narrativa. Voltando a falar sobre esse mundo moderno, esse mundo civilizado, que é onde a maior parte da narrativa acontece, as pessoas, na questão do trabalho, em se tratando de exercer uma função de trabalho, elas são estimuladas a se comportar como adultas.
No que se refere aos sentimentos, as emoções, elas são estimuladas, condicionadas a se comportar como crianças. Ou seja, o que acontece aqui? As pessoas desse mundo maravilhoso, que maravilhoso no caso aqui eu estou sendo irônica, né? No admirável mundo novo, esse mundo moderno, as pessoas, elas se recusam a sentir sentimentos ruins. Se elas estão diante de uma realidade ou de uma situação em que elas se sentem mal, seja com o corpo delas, ou seja por causa da rejeição de alguém, por qualquer motivo, elas não conseguem encarar aquela situação, elas não conseguem ter a experiência de ter um sentimento que as faça se sentir mal, né? Ter um sentimento ruim, ou elas se recusam a sentir uma certa inquietação com alguma coisa. Elas querem o tempo todo se sentir felizes. Então elas sempre estão rejeitando viver a realidade, encarar a realidade. Quando as pessoas passam por uma situação que as faz se sentir tristes, para baixo, né? Quando elas estão chateadas com alguém ou consigo mesmas, enfim, por alguma razão elas ficam se sentindo mal, elas tomam o soma. Então, o soma aqui nesse caso é uma substância que vem em forma de comprimido. A depender da situação, a depender do que elas querem, do efeito que elas querem, elas tomam meio grama, 1 grama, 2, 3, 4, enfim. E o soma vai causar efeitos nessas pessoas que tomarem o soma. Que nessa sociedade moderna aqui, todo mundo toma o soma. Se sentiu mal por algum motivo, está se sentindo rejeitado, está se achando, sei lá, feio, não sei. Está querendo se soltar mais numa festa, quer dançar, elas tomam o soma. Grandes obras literárias, grandes autores, a arte, a beleza, a verdade, essas coisas são desprezadas nesse mundo moderno. Tanto o acesso como a leitura de grandes obras de grandes autores são coisas proibidas nesse mundo, mas o administrador, Mustafa Mond, que no caso é a pessoa de cargo mais elevado, ele é a pessoa que rege, né, é o administrador, como a própria palavra diz, daquela sociedade moderna, ele tem acesso a grandes obras literárias. Aqui, como eu vou mostrar a vocês, eu gostaria de ler alguns trechos de uma conversa que ele tem com John. John é uma pessoa que cresceu na reserva dos selvagens. Os trechos da conversa que eu quero ler para vocês está no capítulo 16, capítulo esse que se encontra nas páginas 191 e 201. No caso dessa versão aqui, tá? Essa versão, inclusive, que é a minha, que eu comprei, ela é bem antiga, ó. Até dá para ver pela cor aqui do livro, que é uma versão bem velhinha, da década de 80. E o trecho que eu começo destacando para vocês é um trecho em que John, chamado aqui muitas vezes de Senhor Selvagem, porque ele nasceu e cresceu na reserva de selvagens, ele teve acesso às obras de Shakespeare, ele leu essas obras e ele fica impressionado com o fato de o administrador desse mundo moderno também ter tido contato, né? Apesar de as pessoas abaixo desse administrador não terem acesso, não poderem ler as grandes obras, o administrador as conhece, conhece muitas obras literárias antigas. E aí o John fica impressionado, né? Ele sente até um certo prazer, ele demonstra um prazer nesse sentido, pelo fato dele finalmente ele ter encontrado alguém que já tinha lido Shakespeare também. Ele pergunta ao administrador se o administrador leu a obra de Shakespeare, né? Porque o administrador daquela sociedade moderna deu a entender que conhecia o autor. E aí o Mustafa Mond responde: sou uma das raríssimas exceções. O senhor compreende. Ele está proibido. Shakespeare está proibido ao público, né? Mas como sou eu que faço as leis aqui, posso também transgredi-las. Mais à frente, o selvagem, John, pergunta: mas por que é que ele está proibido? E o administrador responde: porque é antigo, essa é a razão principal. Aqui não queremos saber de coisas antigas. Então, John pergunta: mesmo quando são belas? O administrador responde: sobretudo quando são belas. A beleza atrai e nós não queremos que ninguém seja atraído pelas coisas antigas. Queremos que amem as novas. Mais à frente, o John, o Senhor Selvagem, pergunta: por que não lhes faz ver Otelo? Otelo aqui é uma obra de Shakespeare, né, para quem não souber.
Então o administrador responde: já lhe disse, é antigo. Além do que, não o compreenderiam. Ele diz que as pessoas que estão sob a administração dele não têm capacidade alguma para compreender Otelo. Daí o John sugere, né, que eles produzam algo novo como Otelo, algo tão grande e tão bom quanto Otelo, né, de modo que as pessoas daquela sociedade possam compreender, possam ter acesso a um tipo de arte boa. E aí o administrador diz que eles tinham tentado escrever algo, produzir algo artístico naquele nível de Otelo. Só que, segundo ele, ninguém compreenderia, por mais novo que fosse. E se fosse novo, não poderia de maneira alguma ser parecido com Otelo. Mais à frente, esse mesmo administrador continua dizendo: porque nosso mundo não é o mesmo mundo de Otelo. Não se pode fazer um calhambeque sem aço e não se pode fazer uma tragédia sem estabilidade social. O mundo agora é estável. As pessoas são felizes, têm o que desejam e nunca desejam o que não podem ter. Sentem-se bem, estão em segurança, nunca adoecem, não têm medo da morte, vivem na ditosa ignorância da paixão e da velhice. Não se acham sobrecarregadas de pais e mães, não têm esposas, nem filhos, nem amantes, por quem possam sofrer emoções violentas. São condicionadas de tal modo que praticamente não podem deixar de se portar como devem. E se por acaso alguma coisa andar mal, há o soma. É aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Se elas se sentem mal por algum motivo, se elas começam a ter sentimentos ou pensamentos que não são apropriados para aquela situação, para aquele tipo de sociedade, elas logo recorrem ao soma, então logo elas se sentem bem, elas passam a ter efeitos positivos, físicos, mentais, maravilhosos, e logo elas estão se sentindo felizes de novo. Daí, mais à frente, John continua contestando o administrador. Ele diz assim: apesar de tudo, Otelo é melhor do que esses filmes sensíveis. No caso aqui, nessa narrativa, o filme sensível, ou melhor, o cinema sensível, é um tipo de cinema em que o telespectador ele não tem acesso somente às imagens. Ao mesmo tempo em que ele vê as imagens, como a gente vê quando vai ao cinema, ele sente as sensações físicas que aquelas imagens sugerem. Por exemplo, se há um casal de atores se beijando, as pessoas que estão assistindo aquele filme sensível, elas não somente vão ver o casal de atores se beijando, elas vão ter a sensação física na boca delas no momento em que os atores se beijam. Elas vão sentir todas as sensações físicas que aqueles atores estão sentindo ali naquela cena. Esse é o cinema sensível. O administrador concorda com ele, né? Concorda que Otelo, a obra de Shakespeare, é melhor que o cinema sensível. E ele diz: mas esse é o preço que temos de pagar pela estabilidade. É preciso escolher entre a felicidade e aquilo que antigamente se chamava a grande arte. Nós sacrificamos a grande arte. Temos em seu lugar os filmes sensíveis e o órgão de perfumes. O senhor Selvagem objeta: mas eles não significam nada. Então o administrador diz: significam o que são. Representam para os espectadores uma porção de sensações agradáveis. Porque as pessoas aqui só querem a felicidade, só querem se sentir felizes, só querem sentir sensações e sentimentos agradáveis. Elas não querem lidar com uma situação desconfortável, elas não querem lidar com um sentimento desconfortável, não querem encará-lo, não querem tentar compreendê-lo, elas simplesmente o evitam. Na página 197, a conversa ainda está acontecendo entre John e o administrador Mustafa Mond e envereda para o assunto da ciência. Mustafa Mond diz assim, abre aspas: toda descoberta da ciência pura é potencialmente subversiva. Até a ciência deve, às vezes, ser tratada como um inimigo possível. Sim, a própria ciência. Esta é outra parcela no custo da estabilidade. Não é somente a arte que é incompatível com a felicidade, também o é a ciência. Ela é perigosa, temos de mantê-la cuidadosamente acorrentada e amordaçada. Fecha aspas. Então, tudo aquilo que pode fazer alguém ter uma sensação que não seja a de felicidade, que não seja a de conforto, como, por exemplo, a verdade, né? A verdade nem sempre é algo que, quando a gente ouve, a gente se sente bem. Às vezes, a verdade dói. Isso é até uma frase bem conhecida.
tudo aquilo que pode causar qualquer desconforto é evitado, ignorado, ou é, como no caso da ciência, limitada, ela é amordaçada, adequada, torcida, praticada de um modo nessa sociedade aqui que não cause desconforto em ninguém. Lá na frente, o administrador Mustafa Mond fala que ele se interessa sim pela verdade e pela ciência, mas nas palavras dele, a verdade é uma ameaça. A ciência é um perigo público. Ela é tão perigosa hoje quanto foi benfazeja no passado. Deu-nos o equilíbrio mais estável que a história registra. Mas não podemos permitir que ela desfaça a boa obra que realizou. Por isso, limitamos com tanto cuidado o círculo das pesquisas. Por isso, estive a ponto de ser mandado para uma ilha. Nós permitimos apenas que ela se ocupe dos problemas mais imediatos do momento. Todas as demais pesquisas são ativamente desestimuladas. Nesse mesmo sentido, ele continua dizendo: o saber era o mais alto bem, a verdade, o valor supremo. Tudo mais era secundário e subordinado. É certo que as coisas já então estavam começando a mudar. Nosso Ford mesmo fez muito para diminuir a importância da verdade e da beleza em favor do conforto e da felicidade. No caso aqui, quando ele se refere a essa pessoa chamada Ford, ele está se referindo à pessoa que tornou possível aquele tipo de sociedade onde ele vive e que ele administra. A produção em massa exigia essa transferência. A felicidade universal mantém as engrenagens em funcionamento regular. A verdade e a beleza são incapazes de fazê-lo. E é claro, cada vez que as massas tomavam poder público, era a felicidade mais do que a verdade e a beleza o que importava. Não obstante, e apesar de tudo, a pesquisa científica irrestrita ainda era permitida. Continuava-se a falar na verdade e na beleza como se fossem os bens supremos, até a época da Guerra dos 9 Anos. Ela fez com que mudassem de tom, posso garantir-lhes. Que valor pode ter a verdade, a beleza e o conhecimento quando as bombas de carbúnculo estouram em torno de nós? Foi então que a ciência começou a ser controlada, depois da Guerra dos 9 Anos. Nesse ponto, as pessoas estavam dispostas a deixar controlar até seus apetites, qualquer sacrifício em troca de uma vida sossegada. Esse trecho, para mim, nessa conversa, é um dos mais impressionantes. As pessoas estavam dispostas a deixar controlar até seus apetites, qualquer sacrifício em troca de uma vida sossegada. Qualquer coisa para não se sentir triste, qualquer coisa para não se sentir desconfortável, para não se sentir inquieto, para não carregar o peso de uma verdade, para não encarar o peso da realidade. Esse livro é sobre uma sociedade de pessoas completamente alienadas, de pessoas condicionadas desde o momento em que elas eram um embriãozinho a aceitarem o destino para o qual elas foram destinadas. São pessoas que acham que têm liberdade de escolha, que acham que são livres, mas elas só são livres para viver de acordo com aquilo para o qual elas foram destinadas. Tudo delas se resume a uma busca constante por boas sensações, por sensações agradáveis e pela felicidade. Sempre isso. Isso é a vida para elas. Bom, é isso. Este é o vídeo a respeito do livro Admirável Mundo Novo. Até um próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.